Hoje em dia, se tu falas apenas um único idioma, tu és meio que um analfabeto. Yeah. Mano, olha para o mundo, olha o mundo como é que tá. Não há país que você vai pisar no mundo, tá a ver? Não há país que você vai pisar no mundo e você não vai encontrar o inglês a ser falado nesse território. Tirando a China, yeah, porque dos viajantes que eu acompanho na internet, todos eles quase têm o mesmo depoimento sobre a China. É difícil ver pessoas que falam inglês na China, mano. É muito difícil. 1%, acho. E falando sobre a China também, acho que nós todos daqui a pouco vamos ser obrigados também a aprender mandarim, porque, mano, não dá para ignorar a evolução que a China tem tido, né? O crescimento que eles têm tido como sociedade. Certamente que vai chegar uma época que o mandarim vai se tornar uma língua internacional também, porque eles meio que vão também querer se posicionar. Eles já estão posicionados, inclusive, no mercado. Tá a ver? É só a gente olhar quase tudo que nós usamos, que o mundo usa, mano. Tem as suas fábricas na China, tá a ver? Se falas apenas um único idioma, tu és um analfabeto. Tá a ver? Não dá, não se. Não, é inaceitável, mano. Eu, no meu caso, além do português, falo inglês. eh, não falo espanhol ainda, mas eu já comecei a estudar espanhol. Para nós que falamos português, temos essa facilidade. Mas até eu aprender o espanhol verdadeiro, ainda conseguimos nos virar com o portunhol. Falo russo também, não de forma fluente, mas eu consigo me comunicar em russo. Mais do que. E aí consigo me virar um bocado com lingala, tá? Me virar em uma escova de pedras. Mas se eu paro para sentar, em questão de meses, eu aprendo. E eu agora estou a estudar também o espanhol. Não está sendo com frequência, mas eu estou aqui a tentar estudar o espanhol. E vou ser sim obrigado também a aprender lingala de forma fluente. Porque eu já tenho base em Lingala, tá a ver? A minha audição está muito ativa em Lingala. O problema é só a comunicação, o speaking skill. Não vou querer ter um repertório de línguas e sem adicionar uma língua africana, então eu vou ter que falar Lingala. Eu sou do Cabinda, talvez poderá querer aprender o Ibinda, mas agora vai ser muito difícil. Vou começar com Lingala, porque a Lingala é a língua que eu mais tive contato desde criança, então eu como já consigo falar um bocadinho, consigo ouvir bem, entender, vai ser mais fácil. Então é isso, mano. Se tu falas apenas o português, dá um jeito de aprender uma nova língua. Todo mundo começa com inglês, por ser o mais fácil, por ser o que mais ganha contato conosco desde a escola, sabe? Na escola não vais aprender inglês, vais aprender aí umas bases que eles dão, porque inclusive os próprios professores também não são bons em inglês. Então você vai ser obrigado ou a ir para um centro ou estudar de forma autônoma. Então tu tens que dar um jeito de falar inglês, porque inglês realmente é importante, mano. O inglês vai te ajudar bastante se tu almejas um crescimento profissional, se tu almejas um crescimento em quase todas as áreas. Se és alguém que almeja experiências grandes nesse mundo, tu vais ter que ter inglês como base. Tá a ver? De uma forma ou de outra, você é obrigado a aprender inglês. Além de ser bom para o nosso cérebro, aprender um segundo idioma vai ser bom para ti como pessoa. Tá a ver? Porque infelizmente, mano, o mundo é como é. Nós temos que realmente que jogar o jogo conforme é. E você vai ter que aprender inglês, mano. No matter what, you gotta learn English, bro. That's important. Uma habilidade a mais sempre vai te beneficiar. E a quem aprende inglês, quem sabe falar inglês com a pessoa que só tem um português, mano, tu que tens inglês tens mais vantagem, tá a ver? Até para a busca de informações, por exemplo, na internet, para certos cursos, para certas pesquisas que tu queres fazer. Se tu escreves em português, tu não encontras informações sobre aquele determinado assunto, mas se tu dás um Google aí em inglês, mano, nem que for um YouTube em inglês, dás um YouTube aí em inglês de uma informação rara que não está em português, está em inglês, como é que tu vais aprender? Tiveres interesse em estudar um assunto e esse assunto não está em português, mano, o que é que vais fazer? Tem assuntos assim na internet, tem informações que não estão em português, que estão em inglês ou em outras línguas, mas na maioria das vezes sempre estão em inglês. Então você vai ter que dar um Google aí em inglês. E como é que vais estudar se não tiveres inglês? Porque eu te garanto que a maioria das informações valiosas, mano, você não vai encontrar em português, estão em inglês, tá a ver? Os brasileiros que são o rei do marketing, mano, eles aprendem com os ingleses. Aprendem inglês, bro. Tipo, é muito deselegante até, inclusive nos dias de hoje, tu não saberes inglês, tá a ver? Senta aí, aprende inglês. Eu tenho um vídeo aqui muito fixe, que é um dos vídeos, inclusive, com mais visualizações aqui no canal. Que eu explico a forma que eu aprendi inglês, os métodos que eu usei para aprender inglês
que me levou do zero ao mais avançado, sair do centro e comecei a estudar sozinho, estás a ver? E hoje inglês me ajuda bastante. Eu não estou num país onde fala inglês, mas o inglês me safa muito. O meu colega de quarto fala inglês, ele é da Guiné, ele fala francês, tem o francês como língua oficial. A gente se comunica ou em inglês ou em russo, estás a ver? Tu não falas inglês em pleno 2025, mano. Come on, bro. Vocês aprendem inglês, tá vendo? Nem que foi inglês para comunicação, porque inglês está aí gerado, né? Por exemplo, o meu inglês é mais para comunicação. Há termos que eu não consigo te dizer se formos para hotelaria e turismo, se formos para quê? Para engenharia, tá vendo? Mas eu, quando tiver que ingressar para essas áreas, sem ter necessidade de aplicar o inglês para aquela área, eu vou ter que me capacitar a aplicar o inglês naquela área, mas enquanto não chego lá, mano, o meu inglês é para comunicação. Não sei se eu digo que sou fluente ou não, porque o chato do inglês é isso, tu nunca sabes se tu és fluente ou não, estás a ver? Yeah. Mas eu acho que também fluência é a capacidade que você tem de entender e fazer com que os outros entendam o que você fala. Então é isso, mano. Aprende inglês. Esse é um alerta. Esse vídeo é um alerta para tu aprenderes inglês. Então vai aí, estuda inglês. Tem curso gratuito na internet, tem YouTube aí. E hoje tem essa capacidade, mano. Tu sentar e estudar sozinho um idioma. Tem aí a IA que consegue te ajudar. Tá vendo? Então, bro, we are in 2025, bro. You gotta learn English. How come you don't speak English? That's really bad, bro. You have to learn English. You have to learn English. You must learn English, bro. Então, mano, faz isso. Tamo junto. Deixa um like aí. Eu sou o Estevão Cruz. Se gostar desse vídeo, vou ver se mexo nas configurações para deixar o vídeo que eu disse aqui a pouco, que eu explico o método que eu usei para aprender inglês e tu assistes. E espero que tu aprendas inglês e não sejas um ignorante. Tá vendo? O inglês vai dar porta para conhecer novas pessoas, mano, para conhecer novos lugares. Tem sempre um espaço que você vai chegar no mundo, tá vendo? E que você vai encontrar pessoas que falam inglês e não falam português. Português quem fala é só os palopes, Portugal, Brasil. O único país da América que fala português é o Brasil. O único país da Europa que fala o português é Portugal. Estás a ver? Mas que? Mais nada. Então, tu tens que falar inglês, porque a maioria fala inglês. Tu tens que falar o que a maioria fala. Yeah. Lembrar que não é bom fazer o que todo mundo faz, mas aí você vai ter que falar o que todo mundo fala, como forma de comunicação. Então é isso, mano. Tamo junto, deixa um like aí e bateu.